Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa live. Espero que todos estejam bem, né, se cuidando. Tivemos aí esse período aí para evitarmos aí a circulação. Estamos novamente iniciando aqui as nossas lives, mas também com todo o cuidado e também com restrições, né? Então, vamos dar continuidade à nossa aula, né, sobre o regime de previdência, regime próprio de previdência dos servidores, mas também falando sobre os outros regimes de previdência. Então, fazendo uma recapitulação bem rápida do nosso conteúdo, nós já falamos aqui sobre os princípios, né, o que é a Seguridade Social, os princípios da Seguridade Social, quais são os três pilares da Seguridade Social, né, e nós tratamos um a um, que é a Previdência, né, a assistência social e a saúde. E falamos, então, de cada um desses pilares, né, e começamos a falar um pouco sobre toda a fundamentação legal e constitucional, né, da seguridade, da previdência, dos regimes públicos de previdência, né? Eu vou falar, então, aqui um pouquinho dos tipos, né, ainda de previdência. Falamos da Seguridade Social no âmbito geral, mas já começamos a falar muito sobre a previdência em si. E aí, falando de previdência, que é uma das colunas da Seguridade Social, né, vamos comentar aqui os tipos de previdência. Então, nós já sabemos que temos a previdência, o regime geral de previdência, que é administrada pela autarquia federal, que nós conhecemos como INSS. Temos os regimes próprios de previdência social, que são aqueles regimes instituídos pelos entes da federação, ou seja, União, estados e municípios, e também temos os regimes privados, né, complementares de previdência, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre eles também. Dando continuidade à nossa aula, me lembro que nós adentramos a alguns artigos aqui da Constituição que fazem parte aí da reforma da Previdência, né? Então, só recapitulando aqui para a gente ter um ponto de recomeço, né? Mudou, então, aí a idade para a aposentadoria, e eu sempre deixo claro aos cursistas, aos colegas, que tudo que ocorreu na reforma da Previdência a nível de regime geral, em alguns casos, vai impactar no regime próprio, né? Além disso, na reforma da Previdência, houve alterações significativas no regime dos servidores da União, que também, de alguma forma, pode atrelar aos regimes próprios dos demais entes da federação. Então, por isso que julgo importante conhecermos os principais pontos aí da mudança constitucional, porque, com certeza, nós vamos ver mais à frente vários pontos que terão impacto na nossa Previdência, tá? Então, lá, recapitulando, 65 anos, homem para aposentar, com um mínimo de 20 anos de contribuição, né? Mulher, 62 anos, com no mínimo 15. Esse mínimo de contribuição, quando eu digo em anos, na verdade, 15 anos são 180 contribuições, né? No caso dos homens, é 20 anos, 180 mais 60, vai dar 240 contribuições para os homens, né? Então, houve uma oposição dentro do Congresso, né, no momento da votação dessa emenda constitucional, e a oposição conseguiu segurar aí essa idade, a idade das mulheres, que inicialmente era para ser todo mundo com 65 anos, né, e o tempo mínimo 20 anos para todo mundo. Mas aí, o que acontece? Existe uma dificuldade muito grande no setor privado de um trabalhador conseguir trabalhar 20 anos.
né? Eu sempre destaco que a dificuldade no nosso caso, que somos servidores, nós temos, né, essa tranquilidade de ter um contrato de trabalho permanente, né? No caso de um trabalhador da iniciativa privada, há muitos hiatos aí na jornada ao longo da vida dele, né? Então, ele trabalha 1 ano, 2 anos, fica 5, 6 meses desempregado, trabalha 3 meses, fica 5 desempregado. Então, não tem uma constância. É complicado para alguém ter 20 anos de contribuição. Vejo isso com muita frequência, né, no dia a dia. Pessoas que chegam na idade de 65 anos e não têm sequer os 15 anos ou 180 meses de contribuição. E aí ele não aposenta. Então, mais ao já estamos tendo problema, mas mais à frente um pouquinho nós vamos observar um grande número de idosos trabalhadores, mas que ainda não têm o requisito mínimo para aposentadoria. Então, vai forçar essas pessoas a trabalhar até os 70 anos ou até mais. Né? Então, essa era a grande discussão e a grande briga para poder diminuir aí esse tempo mínimo de contribuição. A maioria das aposentadorias hoje sai sempre com a idade e o tempo mínimo de contribuição. A maioria. Bom, e aí, destacando aqui, né, esse parágrafo 8º, que fala dos professores, que nós comentamos na aula anterior. Os professores, então, eles têm uma redução de 5 anos aí na idade, né? Lembrando que para o caso do servidor público professor, isso ainda é reduzido ainda mais. Então, nós temos essa vantagem, né? Que, graças a Deus, ainda não mexer, né? Avançando, lá no parágrafo 9, considerando aí a reforma da Previdência, né? Será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios. Isso aqui nós falamos também, que há a compensação entre os regimes. Eu posso levar daqui do INPCG para o INSS e vice-versa. Tá? Eu posso fazer isso e os sistemas vão se compensar. Tá? O tempo de serviço militar existe nas atividades que tratam lá do artigo 42, o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social, o regime próprio de previdência, terão contagem recíproca para fins de inativação militar. Isso é o caso do militar, que também pode levar caso ele se torne militar. Eu sempre dou o exemplo meu também. Eu fui soldado da Força Aérea, fiquei 6 anos contribuindo lá. Esses 6 anos eu vou levar para o INSS, né? E fico aqui contribuindo com os regimes que eu atuo. Então, lembra que eu dei a historinha da, da, da senhora lá que matou os maridos para pegar a pensão? Pois então, como são sistemas diferentes, há a possibilidade de aposentadorias também diferentes, né? Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidentes de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social pelo setor privado. Então, pode-se fazer seguros, né? Empresas fazem seguros nesse sentido. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária. Então, tudo que um trabalhador seletista, né, lá do regime seletista, tudo que ele ganha a título de remuneração será base de cálculo para o pagamento da contribuição previdenciária, tá? Salvo algumas exceções, né, considerando diárias, algumas poucas exceções que não faz parte da remuneração do trabalhador. Bom, lei instituirá sistema especial de inclusão de previdenciária de alíquotas diferenciadas, isso já está valendo, tá? As alíquotas, elas são diferenciadas no regime com
a própria reforma, né? Já existe, então tem trabalhador que paga 7,5%, o outro vai para 9%, 11%, 14% e vai subindo à medida da remuneração do trabalhador seletista. A aposentadoria, ela será concedida ao segurado no mínimo aí de um salário mínimo. Ninguém se aposenta com menos de um salário mínimo. O benefício da Previdência, o menor benefício da Previdência é o salário mínimo, salvo o auxílio acidente, que ele pode ser de meio salário mínimo, ele tem uma graduação a depender da incapacidade, da perda da capacidade de trabalho do segurado. Tá? Bom, então, aqui, ó, é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefícios previdenciários. Isso aqui considera que antes da Constituição de 88, né, e de reformas que vieram posteriormente na legislação previdenciária, antigamente se aposentava por tempo de serviço. Então, o camarada passava lá na frente do INSS, comprovava de alguma forma que ele trabalhou ali, aquele período, ele aposentava. Não existia uma exigência muito grande das contribuições em si, né? E isso gerava muitos problemas, inclusive de fraudes muito, muito grande, né? Então, até a reforma da Previdência considerar, antes da Constituição de 88, considerava-se ainda esse tempo de serviço. Agora não mais, tá? Não tem mais isso. Acabou. Para aposentar, para ter direito a um benefício de aposentadoria no regime geral de previdência, é necessário contribuir. Então, é tempo de contribuição. Né? E agora, com a reforma, também ninguém mais aposenta por tempo de contribuição. Ele tem que aposentar agora por idade, mas com um tempo mínimo de contribuição. Vejam que dificultou ainda mais, né? Então, ninguém mais aposenta, eu já tenho tanto tempo de contribuição, eu tenho 30 anos de contribuição, 35, quero me aposentar. Não se aposenta se não tem a idade, certo? Eu sempre brinco, ó, filho de pobre começa a trabalhar cedo. Então, quem começou a trabalhar cedo, a vantagem que vai ter, talvez, né? Isso também não significa que vai ter vantagem, é que lá no final ele vai ter mais tempo de contribuição e então pode melhorar a renda mensal dele, né, a renda inicial. Mas, normalmente, quem começa a trabalhar, quem tem melhores condições, começa a trabalhar com 24, 25 anos, depois já de formado e tudo mais. Ele não vai ter prejuízo, porque ele vai conseguir chegar à idade com o tempo exato, e normalmente, quando se começa a trabalhar mais tarde, tem condições de entrar no mercado de trabalho em impostos que paga melhores remunerações. E se paga melhores remunerações, vai com certeza impactar no final. Né? Então, veja que começar a trabalhar muito cedo, ganhando mal, não é muita vantagem. Percebam que lá no final, os mais carentes, os mais pobres, que acabaram pagando o maior preço dessa reforma da Previdência. Isso é um dos exemplos, mas existem vários exemplos que a gente pode depois, ao longo do curso, falar. Né? Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. A própria Lei 8.213, que trata dos benefícios da Seguridade, do INSS, já vem dizendo ali quais são os casos em que pode ocorrer a acumulação. Tá? Em regra, não se acumula, mas em alguns casos
por exemplo, pensão por morte com aposentadoria, acumula com uma redução percentual do menor benefício, do benefício menos vantajoso. A partir de um salário mínimo, vai ocorrendo um corte percentual, né? E aí, então, a viúva, por exemplo, ela não vai conseguir aposentar com aquele salário cheio, gordo, né? Eu perdi meu sogro há pouco tempo, agora em janeiro, pro Covid, inclusive, e aí eu fui entrar com os procedimentos para minha sogra, ele já era aposentado, então cortou pela metade a aposentadoria dele. Corta pela metade, veja bem, e isso se o cônjuge tem que estar dentro de um limite de idade. Como ela já tem 60 anos, ela vai pegar vitalício essa pensão. Se ela tivesse menos de 44 anos, ela já não ia pegar vitalício, já teria um tempo limite. Né? E quanto mais novo o cônjuge, no caso, eu sempre coloco o caso das mulheres, que é o mais comum, né? Mas quanto mais jovem, menos tempo de pensão ela terá. Veja aqui. Casou com 20 anos, com 25 o esposo faleceu. Ela com 25 também. Ela antes pegava uma aposentadoria vitalícia com valor integral. Hoje, não. Tem um tempo, né, definido, só vai ser vitalício a partir dos 44 anos e ainda com a redução pela metade, acrescentando 10% por dependente. Ela já conta como uma dependente, então diminui 50 e aumenta 10, porque já conta ela como dependente. Se tivesse um filho menor, mais 10. Se tivesse 4 filhos menores, até chegar a 100. E à medida que os filhos fossem chegando à maioridade, ia perdendo esse percentual até chegar no percentual que era válido só para ela. Então vejam que e essa foi uma mudança muito ruim e cruel no meu modo de ver, de pensar. Por quê? Porque se você pega uma senhora, vou dar um exemplo, de 50 anos, o marido aposentou com um salário de R$ 3.000. O padrão de vida daquela família é de R$ 3.000, a renda familiar. E aí, quando ele vem a falecer, aquela senhora que já tem 50 anos, na maioria dos casos, não trabalha para fora, ela só tem aquela renda. Cai pela metade. Né? E é justamente nesse período em que aquele idoso, né, vai 50, 60, chega nos 60 já é idoso, vai necessitar de uma renda maior. Né? Então, essa foi uma alteração constitucional que trouxe prejuízos muito grandes para a sociedade de modo geral. Por quê? Porque vai impactar a população mais idosa. Então, o que você tem no futuro? Uma população idosa que está bem próximo da miséria. Porque um salário mínimo, tudo bem, ajuda, mas um salário mínimo, onde você tem uma sociedade em que a maior parte de famílias, no interior, por exemplo, quem sustenta a família são os aposentados, né? São os pensionistas. Então, essa mudança legislativa, ela traz um impacto. Por quê? Porque esses idosos, eles mantêm famílias. Né? Então, você está numa família, lá, um núcleo familiar. Esse período de desemprego. Quem é que sustenta aquela família? Na maioria dos casos, é um idoso que mora ali. Tem filho que prefere morar com o pai idoso porque ele garante uma renda de um salário mínimo em casa. Então, essa é a realidade de um modo geral na sociedade. Né? Saindo um pouco do nosso plano aqui de servidores públicos, a dificuldade aí, né, para fora é essa. Né? Podem fazer perguntas, se quiser, tem alguma pergunta? Se quiserem acionar o som, pessoal, e fazer pergunta, pode também, tá? Não esqueça, lá às 7 horas a gente faz um intervalinho, tá? Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, esse aqui é o caso de quem é empregado público da Petrobras, de qualquer empresa pública ou de economia mista,
vale para eles também a expulsória, que é o quê? 75 anos tem que ser aposentado, tá? O servidor público também. No artigo 202 da Constituição, trata da previdência complementar. Essa não mudou, né? Porque ela já existia um regramento para ela, mas nós vamos tratar um pouquinho das diferenças da previdência privada, tá? Então, de um modo geral, falamos do regime geral de previdência, tá? Que é administrado pelo INSS, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o regime de previdência privado, complementar, né? Que vai complementar. Essa ideia de complementar, ela surge inicialmente com esse termo, mas em muitos países por aí, ela já substituiu a previdência pública, tá? Então, vamos lá. Trata da previdência complementar privada, que nada mudou. O regime de previdência privada de caráter complementar é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Será facultativo, ou seja, só vai aderir quem quiser, baseado na constituição de reservas que garanta o benefício contratado e regulado por lei complementar. A lei que regulamenta a previdência, o regime de previdência complementar, é essa lei complementar, 109 de 2001. Então, ela já é antiga, tá? Essa lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefício de entidade de previdência privada o pleno acesso às informações. Então, ele está dizendo aqui a questão da gestão e da transparência desses planos, né? As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefício das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como a exceção dos benefícios concedidos não integram a remuneração dos participantes no termo da lei. O que ele está querendo dizer aqui? Diferente do regime geral, o trabalhador, vamos dar um exemplo de quem trabalha na Petrobras, que a Petrobras tem o seu regime de previdência complementar. Aí nós vamos saber, dentro desses regimes de previdência complementar, tem diferenças entre eles. Então, o que acontece? O regime de previdência complementar, o que o trabalhador ganha como remuneração não está atrelado, né? Existe uma combinação ali de quanto que será pago, pode até ter uma vinculação da base de cálculo, né? Mas não integra de modo automático, como acontece lá no regime geral. Então, dentro dos seus estatutos, dos regulamentos, terá lá especificado quanto será pago por cada contribuinte, aí, cada empregado, quanto que ele vai contribuir, quanto o empregador vai contribuir, né? Em outro caso, não tem a participação, em outros casos, não tem a participação do empregador. Ok? Nós vamos conhecer um pouco mais à frente. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, pelos entes da federação, né? Suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Nós vamos ver mais à frente que aqui ele está vedando, mas há as exceções, principalmente para as entidades, para as empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Que faz parte da administração indireta. Só para vocês entenderem o que é administração direta e indireta. A administração direta é a administração que está vinculada ao ente. Então, por exemplo, o município tem as suas secretarias. Essa é a administração direta. Mas a partir do momento em que o município, por lei, né, cria uma autarquia, essa autarquia ela tem um vínculo com o município, né, um vínculo finalístico, né, que ela foi criada com um vínculo, com uma finalidade. Então, ela faz parte da administração indireta. Ela vai ter um presidente, vai ter um conselho, vai ter uma diretoria. E aí, o que ocorre?
não aceita, o prefeito, por exemplo, o prefeito indica lá o presidente da AGETRAN, que é uma autarquia. Não pode haver ingerência, porque ali é uma autarquia, tem um presidente, tem um conselho que irá tomar as decisões. Então, o que acontece? Essas autarquias, fundações públicas, de direito público, né, deixa bem claro, elas têm uma liberdade maior, né, administrativa, né, financeira, do que, por exemplo, uma secretaria. Ela não está... O vínculo que ela tem com o município é finalístico. O município faz o controle finalístico. Que controle que é esse? Olha, essa autarquia está cumprindo o seu papel finalístico? Ela está cumprindo as suas obrigações que foram colocadas por lei? Se está tudo ok, bacana, não há interferência. Tá? Então, a administração indireta são as autarquias, fundações públicas de direito público, e também, e também as empresas públicas e de economia mista. Elas fazem parte da administração indireta. Tá? Só que existem tratamentos diferentes. Né? Então, existe um tratamento dentro do direito administrativo diferenciado para a administração direta e tem um tratamento, tem que seguir os princípios do direito administrativo também nessas entidades da administração direta, mas existe um tratamento diferenciado, por exemplo, para as empresas públicas, para a economia, sociedade de economia mista, a depender da sua atividade. Tá? Então, só para não adentrar muito no direito administrativo, mas só para vocês entenderem o que é administração direta e o que é administração indireta. Tá? Pergunta: um assistente administrativo que trabalhou 15 anos pelo INSS, né, pelo seletista, e depois mais 20 anos no regime do INPCG, com 62 anos, poderá aposentar nos dois regimes? Que não pode acumular cargos, pode ter essas duas aposentadorias? Olha, sua pergunta boa e, no meu entendimento, sim, porque você conseguiu alcançar o requisito mínimo nos dois regimes. Tá? Se você tem o requisito mínimo lá no INSS, você pode entrar, se já tem a idade, porque agora é com a idade, você vai conseguir. E aqui também tem o regime, tem o requisito mínimo de idade. Se você alcançou as 180 contribuições, é o mais, e já tem idade, vai conseguir. Vai conseguir. Tá? A aposentadoria, nos dois regimes. Muito boa pergunta. Tá vendo? Tá pegando a visão aí da aposentadoria. Né? Consegue aposentar. Alguns podem preferir também ficar um pouco mais no serviço público, você pode, para você melhorar a renda, a renda na aposentadoria vai ficar melhor se ter mais tempo de contribuição. Então, é essa possibilidade também. Né? Ou pode aposentar pelo INSS, né, que lá é mais vantajoso você se aposentar logo, porque não pode ser menos que um salário mínimo. E se você começou a... Olha, já estou te dando uma consultoria previdenciária, hein, Paulo? Ó, a gente sempre tem que pensar o que é mais vantajoso, porque existe aí detalhes que podem te beneficiar. Então, se você, por exemplo, trabalhou lá no comecinho da sua carreira, no regime, no seletista, portanto, contribuiu para o INSS, se você for aposentar lá, sua renda vai ter... No começo de carreira, a gente ganha pouco, né? Então, você vai ter lá, se você conseguir um salário mínimo de aposentadoria, tá ok. Porque não vai melhorar muito além disso. Mas aqui no regime próprio, é interessante que você contribua um pouco mais. Né? Porque aqui a sua renda já é maior, né?
E aqui nós não estamos submetidos ainda, né, a teto, né? Então, as vantagens para aqui você aposenta mais cedo. Então, as vantagens aqui é mais interessante, ok? Você pode pensar dessa forma. Então, depende de cada caso. Se você, por exemplo, lá no início, fosse um gerente de banco, lá no início, seu salário era bem gordo, e aí você quer trazer esse tempo para o município, é interessante, porque você vai considerar uma renda maior lá atrás, que vai ser colocada aqui no regime próprio, que não tem teto, entendeu? Então, cada caso é um caso, mas respondendo a sua pergunta de modo específico, no meu entendimento, pode. Por quê? Porque você cumpriu os dois requisitos de dois regimes diferentes, tá? Outra, vamos lá. Mas se foi averbado na prefeitura a contribuição do INSS, é outra opção que você tem, que eu acabei de falar aqui se você for gerente de banco lá atrás, no início lá na década de 90, você foi gerente de banco. Você entrou no município. Você tinha uma renda, uma contribuição boa no INSS. E aí você fala, vou averbar no município. Averbou no município, soma-se os tempos, né, de contribuição. Quando você alcançar aqui no município os requisitos que são do nosso regime, ok, você vai aposentar, porque aquele tempo lá vai ser considerado. Porque tudo que você contribuiu para o INSS vai ser compensado. Vamos imaginar assim, todo o dinheiro que você colocou no caixa do INSS vai ter que vir para o município. Vai ter que ter uma compensação. Tá? Tem mais? Trabalhei por 6 anos no administrativo da prefeitura e mudei o cargo para professor. Perdi esse tempo? Não. Você não perdeu tempo. Agora, você tem que pensar o que é mais vantajoso. Você, quanto tempo ela trabalhou? 6 anos. 6 anos. 6 anos. O que acontece? Se você optar por considerar esse tempo, você não entra na regra especial do professor. Entendeu? Se você quiser averbar esse tempo, você pode. Só que você vai para a regra geral. Tá? Você vai para a regra geral. Então não perde. Ah, mas eu quero aproveitar. Pode aproveitar. A depender da situação, você consegue ter uma vantagem aí. Que seria o quê? Se é menina, menina, né? Então aí, aqui você teria que aposentar com 55 anos e 30 anos no mínimo de contribuição, porque essa regra não mudou para nós. Né? Professora é 50, 25. Então você tem que ver se compensa. Se compensa. Né? E às vezes é mais interessante você trabalhar os 25 anos de professora, com os 50 de idade, fechou só o tempo de professora. Você já aposenta. Ok? Então tem esse detalhe. Se eu quiser considerar esse tempo, eu vou ter que ir para a regra do geral. No caso de um servidor que não é professor. Tá? Que é diferente. Então, o professor ainda tem uma certa vantagem. Vantagem não, é uma compensação para você aguentar o sexto ano, né? O sexto ano, no período vespertino, numa sala sem ar-condicionado, né? Então, onde você tem que a sala com 35, 40 alunos, né? Todo o trabalho que você tem. Então, é um tratamento que a Constituição dá ao professor, né? Imagina. E se tira essas compensações, vai ficando cada vez mais difícil. Já está difícil você encontrar pessoas que querem encarar esse ofício, né? Vamos lá. Continuando, mais alguma? Não. Então vamos lá. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados e municípios. Tá. Essa lei já existe, né? Nós vamos falar um pouquinho dela mais à frente, que ela
nós já falamos, que é a lei complementar que eu coloquei lá atrás, né, 109. Esses trechos que estão riscados, né, que foram alterados pela reforma da Previdência. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplicar-se-á no que couber às empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos enquanto patrocinadoras de planos de benefícios em entidades previdenciárias complementares. Vamos saber o que é um patrocinador. Quem é o patrocinador? Né? O patrocinador é a empresa. Então, o trabalhador vai entrar com uma cota, a empresa que é a patrocinadora entra com outra cota. E aí forma-se um fundo. Tá? E é daí que vai ser retirado os benefícios de cada contribuinte. E o que acontece? O trabalhador uma cota, a empresa com outra cota, e é esse valor que o trabalhador está formando a poupança dele, a previdência complementar dele. Então, ele está juntando para ele. Não é um sistema, pode ser coletivo, mas pode ser individual, como eu estou falando. Tá? Para vocês verem que tem diferença. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros e diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias. Então, aqui ele já está colocando na Constituição a lei, nós já falamos que é a Lei Complementar 109, e aí as alterações são feitas ali, né? Já vem definido ali que tem que ter um conselho, um colegiado para decidir sobre, porque está lidando com dinheiro, então tem todo um regramento para evitar aí o quê? A quebra desse, porque é um fundo de pensão, um fundo previdenciário. Tem que ter uma transparência administrativa, porque senão, como já acontece com todo esse regramento, acontece aí os casos de alguns administradores que quebram o sistema, que quebram aquele fundo de pensão. Vocês já devem ter ouvido muito por aí, inclusive até o nosso ministro da Economia responde por isso. Ninguém fala muito, mas ele responde em relação a isso, por conta de fundos de pensão que tiveram prejuízos, né? Então, tem que ter um regramento muito claro, que traga transparência, né? E a administração desses fundos, né, tem que ser algo bem delimitado, porque senão pode ocorrer aí a perda desse patrimônio. O cara, por exemplo, o cara juntou 30 anos ali contribuindo na Previdência Complementar, quando ele vai usufruir, não tem dinheiro. Né? Complicado isso. Ok? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente lá. Só para a gente retomar um pouquinho do histórico da Previdência Social. Só para vocês terem uma ideia, ela surgiu, a Previdência Social, quando surgiu, a Previdência, né? Surgiu de modo privado, ela não era pública. E aí foi ocorrendo desenvolvimento, e aí as demandas sociais foram surgindo, né, ao longo da história do Brasil, e aí foram aperfeiçoando, e chegou-se na Previdência Pública, e depois nós estamos retomando a Previdência Privada, porque o público já viu que o cobertor é curto, e aí não consegue atender a demanda. Então, começa-se, então, aí um esforço para poder aliviar, né, o sistema previdenciário, abrindo aí campo para a previdência privada. Ok? Então, lá, no Brasil prevalece doutrinariamente que a Previdência Social nasceu com o advento da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 23, né, que determinou a criação das caixas de aposentadorias e pensões para ferroviárias, mantidas pelas empresas e não pelo poder público. Então, era privado. Né? Aí, na Constituição de 34, deu a sua contribuição, já, então, teve a previsão aí do custeio, do tríplice custeio da Previdência, ou seja, recurso público, trabalhador e empresa. Então, já começou a ter uma organização, né? E aí o poder público entra. A Constituição de 46, né,
Constituição de 34, que foi uma Constituição promulgada, ou seja, teve uma constituinte, né? Já é direito constitucional, mas só para vocês entenderem. 34 foi uma Constituição promulgada, houve a participação social com a representação de deputados constituintes, né? Com parlamentares constituintes. E 46 também, mas em 37 foi outorgado, né? Dado o golpe do Getúlio Vargas. Então, para vocês verem que nas constituições promulgadas tinha essa preocupação com a questão social, porque é uma questão social, né? E no período de governo militar também teve algumas alterações, mas que foram basicamente consideradas o aspecto da administração pública. Né? Em 46, então, contemplou pela primeira vez a expressão Previdência Social. Em 65, já sob a égide do governo militar, que alterou a Constituição de 46 para criar o princípio da precedência das fontes de custeio. O período militar, na década de 60, incluiu no sistema administrativo brasileiro, sistema da administração pública, alguns conceitos, né, e práticas que tinham como objetivo garantir as políticas públicas com uma administração mais eficiente. Então, alguma coisa de bom tem no período militar, nesse aspecto de direito administrativo, eles fizeram algumas inovações que foram importantes. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui, tem que definir a precedência da fonte de custeio. De onde vem o dinheiro? Né? Quem é que vai pagar a conta? Então, tem que ter isso muito claro. Para quê? Para majorar algum benefício ou para criar algum benefício essencial, tem que saber da onde vem o dinheiro. Então, eu quero criar um benefício novo na Seguridade Social. Tem que passar pela Casa Legislativa e tem que dizer da onde vai tirar o dinheiro. Eu vou criar um tributo novo para poder bancar esse benefício. Ok, sem problema. Tá? Em 67, ocorreu a unificação da Previdência Urbana Brasileira, vez que os institutos foram fundidos, nascendo o INPS. Olha aí, os mais clássicos vão lembrar disso, né? O Instituto Nacional de Previdência Social, através de um decreto, que antigamente tinha os decretos-lei, isso não existe mais. Por quê? Decreto-lei. Decreto, o presidente, no período militar, que era eleito indiretamente, né? Baixava o decreto e aquele decreto era lei. Não é como hoje, que tem um decreto, que existem alguns limites para ele vai para o Poder Legislativo, tem um período ali, 45 dias, para poder votar, aprovar ou não aquele decreto do presidente. Antigamente não tinha isso, decreto-lei. Decretou, é lei. E por que a gente usa, e tem muitos decretos-leis, que foram recepcionados pela Constituição, que são válidos. Né? Por que não caiu? Não, porque ele foi feito de uma forma que hoje não se utiliza mais, né? Mas a lei, ela cumpre o papel dela nos dias atuais. Então, ainda é válido, tá? Que também trouxe o seguro do acidente de trabalho para o âmbito da Previdência. Finalmente, em 88, né, com a Constituição Cidadã, é que houve aí a evolução para a Seguridade Social. Então, ficou maior, não ficou só restrito à Previdência. Ficou aí os três pilares, foram aí estabelecidos os três pilares da Seguridade Social: Previdência, Saúde e Assistência Social. E os nossos constituintes de 88, eles foram muito sábios. Como eu já falei em um outro período, em um outro momento, eles pensaram, aliás, numa previdência que fosse, numa seguridade que fosse saudável financeiramente. E já definiram da onde sairia o dinheiro. O dinheiro sairia da onde? Do trabalhador da empresa
trabalhador empresa. Não, mas aí é muito pouco ainda. Quais seriam outras fontes importantes? Tributo. E aí criou PIS, COFINS, CLLS, né? Contribuição sobre CSLL, contribuição sobre o lucro líquido, né? Da pessoa jurídica. Além disso, os concursos, a Loteria Federal, uma boa parte daquele dinheiro, aquela arrecadação, ela atribuída à Previdência Social. Então, o legislador constituinte ele teve esse cuidado de pensar em como manter o sistema. Acontece que tudo no Brasil nasce bastante virtuoso, né? E depois vai ocorrendo as mudanças e que vão tirando dinheiro do sistema. E aí hoje nós temos de cara 30% de desvinculação da receita do sistema de seguridade social, que nós falamos um pouquinho antes, em outro momento. Ok? Então, aqui um pouquinho da história da Previdência Social no Brasil. Começou o privado, evoluiu para a pública e agora estamos caminhando para o privado novamente. Ok? Classificação dos sistemas previdenciários. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho de como se dá, né, a fonte de receita. Tem vários modelos. E aí nós vamos identificar o nosso modelo e conhecer de outros lugares. Quanto à contributividade, ou seja, sistemas que exigem aí ou não a contribuição. Tem os não contributivos, custeados com os tributos em geral. Tem país que garante uma aposentadoria sem que o trabalhador tenha que contribuir? Existe. Ó, Dinamarca, o governo arrecada os tributos e garante uma aposentadoria para a sua população. É claro que existe aí um nível, né, de renda. Então, até determinada renda, o Estado garante a aposentadoria daquele cidadão. E aí passou para um outro nível de renda a que se fazer uma contribuição. Mas já pensou se nós tivéssemos essa política aqui no país? A Dinamarca é um país rico, né, da Europa, e que tem tanto dinheiro que até investe em outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Né? Então, eles têm muitas fontes, né, que enchem o cofre do Estado. E isso garante a eles, trabalhadores, pelo menos no primeiro nível, né, no primeiro pilar, aí, uma renda no momento da aposentadoria, sem ter a necessidade de contribuir. Okay? Contributivos, custeado por contribuições previdenciárias. E aí, dentro desse exemplo, eu tenho aí, dentro desse contexto, eu tenho a capitalização e a repartição. Então, capitalização exige a cotização durante certo prazo para fazer jus aos benefícios em fundo individual ou coletivo, sendo os valores investidos pelos administradores previdência privada no Brasil. Esse é o caso da previdência privada, de capitalização. Lá naquele período em que estava falando muito em reforma da Previdência, vocês devem ter ouvido essa palavra. Qual que vocês querem? Nós queremos um sistema de capitalização. Não, eu quero um solidário de repartição. Enfim, chegou a proposta inicial do governo era de capitalização. Só que uma capitalização pura, individual. E aí seria ruim. Então, como é que seria? Eu ia fazer uma poupança de uma certa contribuição mês a mês. Quando chegasse um determinado período, eu ia resgatar aquele dinheiro, de modo parcelado, mês a mês, que seria uma aposentadoria. Desse jeito, não seria viável no Brasil. Agora, existe um outro modelo que eu acho interessante, se a gente fazer em que se o indivíduo que beneficia aqueles que têm uma certa continuidade no seu contrato de trabalho.
né? Então, aí é importante que o brasileiro também tenha consciência que ele tem que sempre estar contribuindo. Se ele é um trabalhador individual, ele tem que ter consciência que ele tem que contribuir. Esse é que é o problema. Mas, a depender da situação, a capitalização com a participação do Estado, ela é interessante. Por quê? O trabalhador, a participação do Estado, do empregador e do próprio trabalhador, né? Só que ele faz um fundo individual, não é de repartição. Então, é interessante essa possibilidade de capitalização, onde você coloca um percentual da sua remuneração, vem o patrão, coloca um percentual da remuneração, e vem o Estado e coloca um percentual da remuneração. Né? Seria interessante. E quem administra isso? O Estado. Né? Repartição. Em regra, a ausência de contribuição durante determinado tempo não retira o direito ao benefício, salvo os casos de carência, existindo um fundo único. É o caso da nossa Previdência Pública. Para vocês terem uma ideia, se o trabalhador seletista, que trabalhou lá um ano contribuindo, ele tem 12 meses de período de graça, que se acontecer alguma coisa com ele, ficar doente, ele pode pegar um auxílio-doença. Se ele trabalhou mais de 10 anos, ele contribuiu mais de 10 anos, ele tem direito a mais 12 meses de período de graça. Então, é uma repartição. Mesmo que ele fique um período sem contribuir, ele vai ter direito a alguns benefícios. Né? E, por outro lado, se eu trabalhei 15 anos, lá na década de 80 e 90, na década de 70, eu trabalhei 15 anos, ou trabalhei 20, nunca mais trabalhei. Vou no INSS, quero me aposentar. Você se aposenta, você tem o tempo de contribuição lá registrado. Tá? Então, esse é um sistema que reparte os perigos, né, da vida, né? Do custo, é um custo social. Está todo mundo dentro desse pacote, vou trabalhar para quem está trabalhando mantém aqueles que não estão, né? E assim o sistema ele fica solidário. Nós falamos um pouco sobre isso em um outro momento. Então, quanto a contributividade, eu tenho não contributivo, os contributivos de capitalização e os de repartição, são solidários. Quanto ao responsável pela gestão, adota-se a seguinte classificação. Pública, o poder público assume a responsabilidade da administração do regime previdenciário. Privada, o gerenciamento é feito pela iniciativa privada, como é no Chile, desde 81. Quem estava lá em 81 era o Guedes, tá? E ele queria trazer esse sistema para cá. Ainda bem que não deu, porque lá está um problema sério em relação aos idosos, tá? Miserabilidade alta em relação aos idosos. Mista, adota-se uma gestão pública e privada, a depender do plano, como ocorre no Brasil, onde há planos públicos e privados. Planos no Brasil podem ser divididos em básicos e complementares, sendo os primeiros compulsórios. Esse aqui, básico, né? O básico é o sistema público compulsório, teve renda, auferiu renda com o trabalho, tem que pagar. Os complementares que acabamos de falar. Né? Que visam apenas ofertar prestações complementares para a manutenção do padrão de vida do segurado. Esse complementar, ele não tem aqui o objetivo de garantir uma renda, é só para complementar. Né? É só para complementar. E aqui tem um julgamento importante. O Superior Tribunal de Justiça entende o seguinte, por que eu estou tratando isso aqui? É importante trazer, porque por se tratar de uma contribuição,
as pessoas podem achar, aí tem um sistema privado, o regime privado, né? E o público. O fato do indivíduo pagar todo mês lá o INSS, ele pode achar que isso dá a ele direitos de consumidor. E há um posicionamento dizendo que não. No caso do INSS, é uma questão pública. Não cabe direito do consumidor. Já uma previdência privada é uma questão de direito do consumidor, é uma relação de consumo. Né? Então, ele diz aí, o STJ vem entendendo que as relações jurídicas existentes entre a autarquia previdenciária e os segurados do regime de previdência social não caracterizam relações de consumo, sendo inaplicável, em caso, o disposto lá no artigo 81 do CDC. Tá? Então, de acordo com o súmula da STJ também, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as entidades de previdência privada e seus participantes. Então, lá no Bradesco tem um plano de previdência privada. Você chega lá, eu quero contratar esse plano. Você quer qual? VGBL ou outro lá que tem, né? Tem a diferença em questão de tributos, né? De momento em que vai ocorrer o pagamento do tributo. Então, você escolhe qual é o tipo de plano de previdência privado aberto que você quer, tá? E se tiver algum problema lá, quem é que vai, qual é a lei que vai, qual o ordenamento jurídico que vai me garantir? Código de Defesa do Consumidor, né? Se tiver algum abuso lá. Planos básicos é o RGPS, geral, para os trabalhadores em geral, exceto para quem? Para nós, servidores públicos, que estamos num regime próprio. E os militares, que também têm o seu regime próprio. Houve aí mudanças que o regime dos militares tem que ser apartado, diferente dos servidores públicos civis. Tá? Por quê? Porque tem um regramento diferente. Então, o policial militar, ele tem um regramento diferente. Né? Em algumas coisas são comuns aos outros servidores, mas eles aposentam mais cedo também, né? Tem lá um tratamento diferenciado, né? Até mesmo pela periculosidade, enfim, tem outro regramento. Então, é diferenciado. Até mesmo porque, para ter um controle mais específico de cada sistema, né? E assim, olha, está tendo déficit. Déficit aonde? É no dos militares? É do servidor público civil? É importante que tenha essa diferenciação. Vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutinhos? Já já voltamos, ok? E aí damos continuidade daqui. Tem alguma pergunta? Não, né? Mas temos café também. Olá, pessoal, vamos retomar? Vamos lá. Eita, voltou tudo. Vamos lá. Depois do café, vamos lá. Os planos básicos. Então, o regime geral de previdência social, obrigatório para os trabalhadores em geral, exceto para os titulares de cargo público, já falamos, no nosso outro sistema, né? Então, o regime geral, ele é o maior, com 50 milhões segurados aproximadamente, isso pode estar variando, nesse período de desemprego, com certeza isso já diminuiu, né? Tais como velhice, invalidez, doença, auxílio maternidade, auxílio reclusão, né? Acidente e morte. Então, ele cobre esses perigos aí, ou riscos sociais, né? Não visa manter o status social dos beneficiários, e sim conceder a cobertura necessária para a manutenção de uma vida digna, pois há um teto para os pagamentos dos benefícios. Hoje, o teto desse benefício
dos benefícios está em 6.433, eu acho, e alguma coisa, que é o teto do INSS. Em regra, a filiação ao regime geral ela é obrigatória para todas as pessoas que desenvolvam atividades remuneradas, olha aí, no Brasil, exceto para os servidores públicos, né? Que são cobertos, e militares que são cobertos por regimes próprios, podendo as pessoas que não trabalhem se filiar como segurados facultativos, permissivo, que atende ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Lembra lá que eu falei que servidor não pode. Servidor não pode. Tá? Servidor não pode. Facultativamente, ele não pode contribuir. Mas, se ele exerce uma atividade remunerada, né, concomitantemente como servidor, ele vai recolher, ele tem a obrigação de recolher para o INSS. Ok? Aí. As regras gerais encontram-se esculpidas no artigo 201 da Constituição, com as alterações promovidas, especialmente pela emenda de 98 e também em 19. Tendo em seu plano de custeio sido aprovado com a Lei 8.212, então, duas leis principais no regime. A 8.212, que estabelece de onde virá o dinheiro, o custeio, né? E a 8.213, que estabelece os benefícios. E, para regulamentar a lei dos benefícios, vem um decreto 3.048/99, que ele é constantemente alterado, né, por ser um decreto que ele coloca de modo pormenorizado todas as regras ali para o segurado ter acesso, segurado do regime geral, ter acesso aos benefícios, tá? Então, ele é bem mais detalhado do que a 8.212. Regimes próprios de previdência social, e aí é o nosso caso, obrigatórios para os servidores públicos efetivos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, bem como os militares, caso tenham sido criados pelas respectivas entidades políticas. Aqui, Ana Rocha. Professor, eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez não seja assunto de hoje, mas é curiosidade de tempo de contribuição. Pode fazer, Ana. Professor, é o seguinte, é sobre o nosso regime próprio mesmo. Eu trabalhava na prefeitura até eu pedi exoneração em maio de 2018. Eu era servidora efetiva do mesmo professora, da mesma função, né? Aí eu pedi exoneração. Aí eu assumi de novo o concurso, agora em novembro, eu fui chamada em outubro, assumi em novembro para docente também, né, em novembro de 2020. Aí eu estava lendo lá sobre aquele período que a gente tem o direito de ficar sem contribuir, mas não contar que a gente tenha se desvinculado. É que eu não estou conseguindo achar o arquivo das regras aqui agora, mas eu estava estudando para responder as questões, né? Aí eu falei, olha só, então, de repente, o meu desvínculo talvez nem tenha sido considerado eu queria entender como é que fica essa contagem de tempo de... No município, quanto tempo você trabalhou no outro vínculo que você pediu exoneração? Você ficou quanto tempo? Do outro, eu trabalhava desde 2010. Aí eu pedi exoneração, eu tinha 2 concursos, um de 2010 e um de 2016. Eu pedi exoneração dos 2 e fui trabalhar na Universidade Federal. Só que aí eu fui chamada agora para anos iniciais. Eu tinha pedido final de lista, né? E fui chamada de final de lista agora, em outubro. E aí, como a minha carga era lá da universidade, o meu cargo não dava problema para eu poder assumir, aí eu resolvi assumir como professora de novo. Uhum. Mas, assim, nesse tempo eu tive vinculada na esfera federal, né, não no nosso regime próprio, eu não contribuí esse período, de 25 de maio de 2018 até novembro de 2020 agora.
Então, assim, esse vínculo que você pediu exoneração, você estaria, vamos imaginar que você pediu em maio de 2018 a exoneração, você tinha um período de graça dentro do regime previdenciário do município, que você estaria assegurada, por exemplo, você pediu exoneração, mas aí passou 2 meses, você ficou doente. Você teria um direito a um auxílio-doença, porque você ainda estava Ah, dentro do período de graça. entendi. Tá? Mas aí passou esses 12 meses, você perdeu o período de graça e já não tem mais direito a nenhum benefício. O que tem direito agora? Esse tempo de contribuição que você tinha vai ser considerado para a sua aposentadoria nesse novo vínculo que você está assumindo. Entendeu? Aham. Então, Parece-me que tem o menino lá da CEMED, que eu fui pedir, quando eu assumi, eu achei que eu entrava no nível que eu estava de novo, e depois eu vi que não, eles me colocaram no nível de graduada só. Aí eu fui fazer o requerimento, né, que eu já tinha na minha pasta tal, e que eu era de um nível acima. Aí fui fazer esse pedido lá, e ele até me falou que depois dos 3 anos, parece-me que, eu não sei se muda o enquadramento, porque eu posso pedir o período que eu já tinha para contar também. com Aquelas mudança coisas de lá de letra, letra, de nível, Uhum. há essa possibilidade, Só que como está tudo parado agora, essas alterações, né? Mas anterior a esse período de suspensão de promoções, inclusive professora que trabalhava de modo contratada, professor, né, que trabalhava por contrato, né, e aí ele era afiliado ao INSS, mas quando ele era aprovado num concurso público, ele pegava todo esse tempo, era considerado para mudança de letra, entendeu? Uhum. Então, eu acredito que, por uma analogia, se quem era do regime geral pode, muito mais quem já era do sistema saiu e voltou, né? Mas ainda mais sendo do mesmo cargo, a mesma função. Se fosse funções diferentes, aí não daria certo. Por quê? Porque você é professora, passa no concurso para a fiscal tributário, né? Mudou a história. Então, vai ser considerado para tempo de contribuição apenas. Mas para mudanças de letras, não. Você começa tudo de novo. Né? Bom, é isso. Está respondido? Então, eu acredito que Sim, muito obrigada. a questão é que você vai ter esse período para contar como tempo de contribuição e aquela questão do período de graça, ela se encerra depois de 12 meses. Né? Mas você ainda tá vinculada à União, pela Universidade Federal? Sim. Uhum. Então, ok. Agora você vai levando os dois juntos e aposenta dos dois entes. Tomara que não mude nada até lá. E se você tiver fôlego para trabalhar numa universidade privada, você ainda consegue outro. Se Não, tiver não, carga, chega. se tiver carga horária disponível. Não. Você quer ficar rica, Obrigada. né? É, obrigada. Bom, então vamos lá. Ressalte-se que os servidores que são apenas titulares de cargo em comissão, isso aqui é importante, ó. Temporários ou empregados públicos serão segurados do regime geral, na condição de segurados empregados, nos termos do artigo 40, parágrafo 13 da CF, bem como os titulares de mandato eletivo, sem vínculo efetivo, pois o regime geral só abarca os servidores efetivos em todas as esferas de governo desta emenda, desde a emenda de 20 de 98. Então, olha lá, vamos explicar isso aqui. Eu não tenho vínculo nenhum com o município. O prefeito me convida para ser assessor dele, em cargo de comissão. Ou ganhar lá, a depender da letra, né? Tem várias letras, eu nunca nem decorei isso ainda. Mas a depender de cada enquadramento ali, você tem uma remuneração. Eu vou receber essa remuneração e vou contribuir para o regime geral. Por quê? Porque eu não tenho vínculo com o município.
Então, eu vou contribuir para o regime geral, em cargo de comissão. Mas, se eu for servidor público, sou do município, o prefeito me convida para ser assessor jurídico dele. Eu vou lá e vou ganhar um cargo em comissão. Como eu já estou no regime geral, eu sou um servidor, eu estou ganhando um pouco mais, além do meu cargo, e todo esse valor de remuneração vai para o meu regime próprio. Para o meu regime próprio, tá? Que é o INPCG. Teve até uma colega que perguntou aqui que ela não estava tendo desconto no regime de previdência do total da remuneração dela, é apenas do salário base. Então, isso você tem que ir atrás. Olha, eu quero que desconte da minha remuneração. Por quê? Porque eu quero contribuir em cima do que efetivamente eu estou ganhando. Você pode fazer isso. Isso é interessante para o sistema porque é mais dinheiro que entra no caixa, né? O sistema ele é de repartição, ele é solidário. Então, quanto mais dinheiro entrar, melhor. Tá? Tanto é assim que a gente até fala, ó, melhor que tenha concurso público. Por quê? Porque se você tem um concurso público, o dinheiro da contribuição previdenciária não vai para o INSS, vem para o nosso sistema e enche o nosso cofre. Então, por isso que a briga de sindicato, por exemplo, ela é muito em cima disso. Eu falo de sindicato, eu sou suplente do jurídico da CP, então não estou lá à frente, porque já tem lá a diretora efetiva, né? A professora Cida é super competente, né? E o tempo também não dá. Então, a gente sempre fala disso no sindicato e da luta do sindicato em briga pelo concurso público. Né? Por quê? Porque é ele que garante estabilidade, é ele que dá uma série de... que esse contrato os professores contratados é um contrato muito precário. Você vê que você não tem direito a quase nada. Tem direito... O seu contrato ele é picado no meio do ano, depois ele volta, enfim. Você trabalhou 12 meses praticamente ali, mas contou mesmo de contribuição 10,5, né? Então, o concurso ele é sempre bem-vindo e melhor para toda a categoria, para todos os servidores, porque ele vai entrar dentro do cofre do regime geral, do nosso regime de previdência, vai dar mais garantias ao servidor, que não vai ficar exposto, né, a boa vontade da administração. Enfim, hoje tem um processo seletivo e tudo mais, mas no passado não tinha. Mas mesmo assim, não é uma coisa tão segura quanto o seu concurso, né? Então, se você é comissionado, vai para o regime geral. Se você é servidor público que pega um cargo de comissão, vai para o seu regime próprio. Se eu me candidato a vereador, ganho, vou para a Câmara dos Vereadores, continuo contribuindo para o meu regime próprio. Se eu não sou servidor público, se eu for servidor do Estado também, continuo contribuindo lá. Né? Vai para o meu regime. Mas se eu não sou servidor público, sou da iniciativa privada, ganhei, o meu salário de vereador vai ter o desconto que vai para o regime geral. Tá? Obrigatoriamente. Ok? O que mais eu tenho que falar aqui sobre esse ponto? Acho que é isso. O professor também é para o regime geral, professor contratado. O secretário municipal, que não tem contato, não tem vínculo com o município ou nenhum outro ente público, também geral. O Regulamento Geral dos Regimes Previdenciários de Servidores Públicos, Efetivos e Militares está posto no artigo 40 da Constituição, que a gente até leu alguns artigos ali. E a lei que regulamenta os regimes próprios de previdência é a Lei 9717 de 98. Essa lei é muito importante, é o checklist ali dos regimes próprios de previdência. Então, nós vamos falar dela. Então, muitas coisas que vamos ver nela vai estar sendo aplicado no nosso regime. Eu já estou falando do nosso regime de previdência, sempre fazendo uma comparação com outros. Né? Quando chegar lá na lei
do regime próprio de previdência do município de Campo Grande, nós vamos tratar dos pontos assim mais específicos, né, de benefícios, porque nós já estamos falando da regra geral, né? Nós já estamos, ao longo do curso, falando, né, sempre fazendo uma contextualização com outros regimes que impactam aqui o nosso caso, né? Então, quem estabeleceu uma regra geral foi a União. É uma legislação federal, que vale para todos os entes federativos, os estados e municípios do Distrito Federal. Nós temos dois tipos de lei. Nós temos as leis federais, que são aplicadas apenas à União, né? E temos as leis nacionais. Essas leis, quando elas são criadas, elas são de aplicação para todos os entes. Então, a União, ela tem a prerrogativa de elaborar essas leis. É o Congresso Nacional que vai fazer isso. E que vale para todos os entes, né? Outras leis são específicas para a União. É só para a administração federal. A União, todos os estados do Distrito Federal possuem os seus regimes instituídos, mas a esmagadora maioria dos municípios brasileiros ainda não os instituiu, justamente em razão da pequena estrutura administrativa que não comporta mais essa função. Então, a maior parte dos municípios, de 5.500, acho que é isso, 1.673 municípios, coisa assim, a maioria não tem os seus regimes próprios. O que tem é a filiação automática ao INSS. Então, o indivíduo ele passa no concurso da prefeitura, vamos pegar uma prefeitura lá do interior mesmo, do município pequenininho, né? Lá do Nordeste, aqui também deve ter, né? Sei lá, o município tem esse conhecimento, mas vamos imaginar que o município de Corguinho não tem o seu regime próprio. Os servidores do município, eles são servidores, vão passar pelo concurso público, que é mandamento constitucional, tem que ter concurso público, eles fazem parte de um regime estatutário, não é seletista, é estatutário, mas a previdência deles não é própria, é do geral, vai contribuir para o INSS, certo? E aí é ruim porque tem teto. Um cara lá, se bem que é difícil, mas tem lá um cara com super salário, ganha 12 mil reais na prefeitura de Corguinho. Vamos imaginar que não tem, eu não sei se tem, né? E aí ele vai contribuir para o INSS, e aí tem teto. É claro que ele vai contribuir no limite do teto. Mas se fosse um regime próprio, ele contribuiria para receber, ao final, uma remuneração com base no salário, na remuneração que ele estava ganhando, né? Então, não é bom. Não é bom também, porque se ele tiver uma outra atividade concomitante, ele não vai nem descontar para o INSS. Muito comum, esse exemplo que eu estou dando, imaginar o seguinte, eu já trabalhei na rede privada, então eu sou professor lá da Uniderp, ganho, só lá na Uniderp eu ganho acima do teto, eu ganho 8 mil reais lá, dando um exemplo. E eu dou aula também na UCDB. Na UCDB eu ganho mais 5 mil reais. Eu já posso fazer um pedido para que não desconte a minha previdência lá na UCDB. Por quê? Porque eu já estou contribuindo. Quando chega no teto, R$ 6.400 que eu falei, a contribuição que tem a base de cálculo nesse valor, né, vai dar 1.000 e pouco de contribuição, chegou nesse teto, não pode descontar mais. Não pode. Tá? E aí eu posso pedir para suspender. Porque senão eu ia contribuir acima do teto, né, e não ia ter o benefício considerando o que eu contribuí. Então, há essa possibilidade. Então, quando você tem um regime, um município que não tem o seu regime próprio, não é interessante. Mas eu já adianto para vocês que nós vamos ver aqui que existe a possibilidade da reversão de regimes próprios para o regime geral. E aí é um problema muito
grande. E aí tem que pensar certinho isso daí para não ter problema, principalmente judicial. Tem município pequeno que tem o seu regime próprio, mas ele está quebrado. O seu regime está quebrado, ele não está conseguindo mais pagar os benefícios de pensão, de aposentadoria. E aí, com a reforma da Previdência, abriu-se a possibilidade de reversão, de extinguir o regime próprio e ir para o regime geral. Problema, hein? Ruim. Imaginem vocês que eu estou pensando lá em aposentar pelo regime próprio e pelo regime geral. Aí vai os dois e se extinguem, eu vou ficar só com a aposentadoria. Então, tem que ter aí um pedágio, tem que ter, enfim, uma regra de transição para que as pessoas não tenham prejuízo. Mas como se trata de um sistema contributivo com repartição, ou seja, solidário, não há de se ficar falando em direito adquirido. Tudo isso ainda, né? Que tem que ser discutido, vai gerar uma discussão jurídica aí. Pela emenda constitucional 1898, os militares dos estados do Distrito Federal não poderão ser regidos pelo mesmo regime previdenciário dos servidores públicos civis. Devem ter regras próprias, como a gente havia comentado, né? Tem todo um regramento aí diferenciado. Planos complementares. Esse regime complementar de servidores públicos efetivos a ser implementado pelas entidades políticas de índole facultativa e de contribuição, houve mudança. Coloquei essa observação aqui, porque, a partir da sua criação será possível fixar um limite máximo para as aposentadorias e pensões do serviço público, no valor máximo do regime geral de previdência para os servidores que ingressarem após a sua criação. Servidor novo. E o município vai ter que encarar isso, tá? Nós vamos ter um plano complementar. Se não estão falando ainda, vai estourar aí. Vai ter uma prorrogação de prazo, porque a própria reforma da Previdência estipulou prazo de 2 anos, que vence agora. Vai ter que haver uma prorrogação, se não mexeram, mas no estado já tem esse plano. Eu não sei como é que está aqui no município, como é que vai fazer, mas a partir do momento que cria o plano complementar de previdência, o município pode estabelecer teto de aposentadoria. Então, quem entra depois não vai mais aposentar, se bem que já tem tantas mudanças que vem tirando aí aquela, não tem mais integralidade, não tem mais paridade, não tem nada disso. Hoje, quem entra na rede pública no município, ele já aposenta, ele não vai aposentar com aquela aposentadoria integral, né? É 80% só, e, enfim. Hoje, quem entrou de 2003 para cá, já tem que começar a guardar dinheiro, porque quando você aposentar, você vai perceber que você não vai ter o mesmo rendimento de quando você estava na ativa. Então, é por isso que a importância desse curso é justamente a gente fazer um plano de previdência. Você considerar o seu plano público de previdência, aqui do regime próprio, mas pensa num plano de previdência complementar para você. Não precisa ser esse, porque esse aqui é para quem vai entrar, mas uma outra porta. Você pode fazer um privado, você pode fazer um investimento em imóveis, fundos imobiliários, em ações, enfim, pense em algo, investimento, ativos, né? Comprar ativos. Quando eu digo comprar ativos, é ações, imóveis, fundos imobiliários, fazer parte de um fundo de previdência. O Banco do Brasil tem um muito bom, né? Que é o mais famoso no Brasil. Ser cotista, acionista do fundo de previdência do Banco do Brasil, paga bons dividendos. Então, quem já sabe um pouquinho dessa questão de mercado, de investimentos, já entende o que eu estou falando. É importante nós abrirmos os olhos para uma nova realidade. Seria ideal que o Estado bancasse tudo? Seria. Mas não dá para bancar tudo. Não dá para bancar tudo por N problemas, que alguns são até genuínos, né?
Mas outros é má gestão mesmo, é problema de corrupção, uma série de outras coisas, mas o fato é que o mundo inteiro anda nessa direção. Então, se você vai no Reino Unido, por exemplo, o camarada já está preocupado em juntar dinheiro para a velhice dele, desde novinho. Então, hoje até uma colega falou assim, minha filha novinha. Eu, quando era novinho, eu já pensava nisso. Por quê? Porque a gente tem que ter essa preocupação. Então, quem não está na iniciativa privada lá, tem muita gente que não está preocupado com isso. Eu me preocupava tanto com isso que eu pensei, eu vou ser servidor público, é o melhor plano de previdência que tem, ainda. Mas não vai ser sempre assim. Já começou, se você pegar antes da década de 80, passava na frente do INSS e se aposentava. Pra vocês terem uma ideia, existia uma regra que os 3 últimos salários que você recebeu era o valor que você se aposentava. Então, tinha uns camaradas espertos que faziam uma contribuição absurda por 3, 4 últimos meses da aposentadoria e eles aposentavam com uma super aposentadoria. Dá para entender como é que era? Fácil. Não tinha tanto controle, hoje não. Hoje não. Então, o camarada lá contribuía com um salário mínimo e, de repente, ele falou assim, ó, nos 3 últimos eu vou meter uns 5 mil lá. Na época o teto não era, já existia teto, né? Mas ele colocava a contribuição máxima para pegar o teto. E pegava. Aí fizeram uma mudança legislativa, acabou com isso. E de lá para cá, veio ocorrendo mudanças, essa com certeza injusta, né? Tinha que ser, que é solidária, não é absurdo isso. Mas lá para cá veio ocorrendo mudanças que nem sempre são justas e que vem dificultando cada vez mais e diminuindo o valor da previdência pública. E isso vai chegar, já está chegando, já chegou lá em 2003, já chegou aqui nos regimes próprios. Tá? Então, é pensar em complementar sua renda considerando isso. Tá? Então, a partir de sua criação, será preciso ter um teto. E isso vai chegar aqui. Vai te responder. Cadê? Períodos de licenças médicas não são considerados tempo para aposentadoria? Tem regras em relação a isso. Eu não me lembro exatamente agora. Quem que é que perguntou? Tá? Mas tem regras que faltas não justificadas, isso pode gerar problema para você lá na frente. Tá? Tá, vamos lá. Então, assim, não seria justo você também ter descontos, tem que ser justificado, né, esse afastamento, né, tratamento médico e tudo mais, no caso do servidor, né, até mesmo porque é uma garantia que ele tem. Ele ficou afastado um tempo, não conseguiu retomar, pode até aposentar por invalidez, ser readaptado, enfim. Então, tem que ter uma justificativa, tudo isso tem que ser comprovado, tá, pessoal? Mas se estiver amparado, tem que contar, porque senão seria injusto. Você não ficou doente porque você quis. Né? Então, tem esse detalhe. Agora, faltas injustificadas, livro ponto que não é assinado, isso aí tudo pode trazer problema para você lá no final. É importante que tenha isso tudo documentado, porque quando você vai aposentar, tem um servidor lá que ele vai olhar livro por livro, ponto a ponto, porque não se conta anos, se conta dias de trabalho para aposentar. Né? Ponto específico. Você só vai aposentar com tantos dias de trabalho, de contribuição, né? Então, tem que observar isso. Então, lá, faltou injustificadamente, isso aí não vai considerar. É? A Ana também perguntou se pagar acima do teto. Se pagar acima do teto, sem saber, tem devolução? Olha, Não, no caso do INPCG não tem teto.
Então, você paga de acordo com o que você ganha, né? Quem falou da licença? A licença, pessoal, a licença para acompanhar, isso está lá no Estatuto do Servidor, a gente vai ter, eu acho, né? Não sei, vamos ter um curso sobre isso. Fala de algumas regras em relação a isso também, que muitas coisas se complementam ali. Mas existe ali prazos, né? Períodos. Você não pode ficar ad eterno acompanhando. Então, você vai até um certo período, isso está aqui no nosso estudo. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Um certo período você vai receber a sua remuneração integral, um outro período a metade, e depois você tem que voltar, tá? E aí, até chegar ao ponto de não receber nenhuma remuneração, tá? Então, tem isso, porque tem um limite de cobertura, né? O que mais? Aqui, ó, licença médica, a Ana Rocha colocou, não prejudicam, só não pode acompanhar o familiar, tá? Então, mas tem um limite desse acompanhamento familiar. Mais os quantos dias para aposentar? Entendi isso no nosso regime. Ok. Mais alguma? Passou alguma? Não. Eu acho que a pergunta dela, na hora, ela deve ter confundido com o regime geral. Não, o regime geral, o que é? É um tributo, você pagou a mais. Você vai ter que entrar com pedido de restituição, e aí é judicial, né? E você pagou um tributo, e para devolver é difícil, hein? Complicado. Regulamentada pela lei iniciativa do chefe do Poder, deixa eu pegar a continuação aqui, tá bom? Regulamentada por lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo através da criação de uma entidade fechada de previdência pública. Eu só vou fechar isso aqui para a gente encerrar a aula. Então, o que acontece? Terá que criar a criação de uma entidade fechada de previdência pública, de natureza pública, disponibilizando benefícios na modalidade de contribuição definida, ou seja, seu valor dependerá do rendimento dos valores aplicados, não sendo previamente fixado. No âmbito da União, o regime de previdência complementar dos servidores federais efetivos foi criado pela Lei 12.618, isso lá em 2012. Chama-se FUNPRESP. Então, hoje, quem entrou no serviço público da União, a partir dessa lei, já não mais aposenta exclusivamente pelo regime próprio da União. Ele aposenta até o teto, pelo regime próprio da União, e se ele quiser aposentar com uma remuneração melhor, né, um provento melhor, ele vai ter que participar do FUNPRESP, contribuindo com um valor, e vem a União e contribui com o mesmo valor. Nunca pode ser mais do que o servidor, sempre na mesma proporção. Então, essa ideia de que o servidor público federal ele aposenta com o salário integral já não existe desde 2012. Então, sou juiz federal, eu entro nessa regra. Sou agente penitenciário federal, entro nessa regra. Passou do teto, tem que ir para o FUNPRESP. Ok? Essa ideia será a mesma nos municípios e nos estados. Tá certo? A partir do momento em que o chefe do executivo manda essa lei criando essa entidade, já pode estabelecer o teto, que é o da Previdência Social, que é o do regime geral. Ok, pessoal? Isso ainda vai dar muito pano para manga para a gente discutir aqui no município em relação a isso. Mas é aplicado aos novos servidores, pelo menos os que entrarem depois da lei não terão mais aposentadoria considerando as contribuições integrais. Ok? Bom. Mas não é obrigado a ser FUNPRESP se você tiver outro. Isso, como ele está dizendo aqui, é facultativo. Também será no nosso caso, ele é facultativo.
Se você não quiser entrar, você não entra. E aí vai descontar no limite do teto. Desconta no limite do teto. Ou seja, vou trabalhar como juiz. Vou ganhar lá 27 mil, acho que hoje estão uns 30 e poucos mil, bruto, né? O salário base. Se eu não quero contribuir para o Funpresp, não contribuo, mas a minha aposentadoria vai ser considerando hoje R$ 6.400, que não é tanta vantagem assim, né? Eu acredito que vale a pena. Então, vamos imaginar que eu ganho lá eu contribuo considerando R$ 6.400, que é o teto da Previdência. Passou disso, eu vou para o Funpresp. E no Funpresp, a regra, não sei quanto que é, talvez a Ana, que já teve contato com o serviço, sabe qual que é a porcentagem. Eu nem sei quanto é a porcentagem, mas assim, eu fazendo os meus cálculos ali, eu não optei pelo Funpresp, eles me vincularam automaticamente, mas foi uma burocracia terrível, eu tive que chegar em Brasília para eu conseguir me desvincular da Funpresp. Tá vendo? Mas aí o que acontece? Acho que, não sei se é 10%, você entra com uma percentual e a União com outro percentual. E aí, mas eu não entendo com isso, diminui, com certeza vai diminuir, né, a participação do Estado, porque antes ele entrava com uma contribuição maior. Então, ele vai com uma contribuição de 22 ou 20, alguns estão cobrando 24, né? Estão pagando alguns entes da federação, ele aumentou para 14 o do servidor, no Estado é assim, mas ele também aumentou a contribuição para 24 dele. Então, antes o servidor contribuía em cima da remuneração dele, mas vinha o Estado e também contribuía com 20 e tantos por cento. Com o Funpresp, essa porcentagem cai. Então, ok, passou do teto, você vai contribuir para o Funpresp com 10% do que sobrou. E o Estado a União vem com mais 10%. Então, de qualquer forma, diminuiu a aposentadoria, teve uma quebra aí, né? E também o Estado está aliviando aí a sua parte nessa contribuição. Certo? Na próxima aula a gente dá continuidade daqui, falando mais sobre esses regimes de previdências complementares. Beleza? Obrigado pela audiência, pela paciência e até quarta-feira, se Deus quiser. Se cuidem e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.